teoria famosa da composição do Pentateuco, né? Do alemão chamado Julius Wellhausen, xará seu, né? Julius, né? Que vai dar Júlio em português, que o Pentateuco teria sido composto a partir de fontes, plural, em épocas diferentes, né? Então, a fonte J, a fonte E, a fonte P de papagaio, a fonte D de dado, né? Mas é uma teoria, não existe nenhuma comprovação. É igual o monstro do Lago Ness. Muita gente jura de pé junto que existe, mas nunca ninguém comprovou que ele existe mesmo. Mas tem gente que jura que existe, está lá na Escócia. Né? É igual a fonte Q dos evangelhos, né? Que seria anterior ao Evangelho de Marcos. Muita gente jura de pé junto que existe, mas nunca ninguém conseguiu comprovar, eu acredito que nunca vai. Então a teoria fala, né, a fonte P dos sacerdotes, né, que é Priester, né, que é sacerdote em alemão, a D, que é a fonte deuteronomista, a fonte E é que prefere se referir ao Ser Supremo como Elohim, e a J que prefere se referir ao Ser Supremo como Javé. Mas essa teoria está em discreto já tem alguns anos. Né? Já porque tanto ela quanto a teoria conservadora da chamada história gramatical, as duas são parecidíssimas. Porque as duas têm uma única preocupação. Quem escreveu esse texto e quando? Quer saber isso? Ou seja, olha para a história da composição do texto, mas nem tanto porque está escrito. Nem tanto porque está escrito. E aí tem o Jack Miles, que é um crítico literário dos Estados Unidos, que tem 2 textos dele em português aí para a Companhia das Letras. O Jack Miles faz uma comparação interessantíssima, dizer que é a mesma coisa que você olhar para a paisagem pela janela, faz lembrar até a música do Beto Guedes, né? E aí, ao invés de você olhar para a paisagem, você olha a moldura da janela. Entendeu? Você fica preocupado com a moldura e não olha. Ou seja, eu fico preocupado. Quem escreveu isso? Aí a teoria do histórico gramatical quer bater o pé. Não, é Moisés que escreveu, ele escreveu tudo isso sozinho, não sei o quê. Aí o outro do histórico bíblico, não, nada disso, você está errado. Esse trecho aqui foi escrito pelo deuteronomista, aquele outro lá é pelo sacerdotal, esse aqui é pós-exílico, entendeu? E fica os dois brigando, e os dois perdem de vista o mais importante, que é o quê? O que está escrito. Né? Então, de uns anos para cá, tem sido mais enfatizado, tem encontrado muitos biblistas que privilegiam a chamada leitura literária do texto bíblico, né? Que é a chamada leitura sincrônica. Eu vou ler o texto do jeito que ele está. As outras duas, a do histórico crítico e a do histórico gramatical, que é mais conservadora, as duas são diacrônicas. Vocês querem saber a suposta história da composição do texto. O sincrônico pega o texto do jeito que está. Eu vou ler o que esse texto está dizendo. Tá? Então, literariamente e hermeneuticamente e teologicamente, eu particularmente considero mais produtivo e mais proveitoso do que ficar hipotetizando e especulando, porque senão, tanto uma quanto a outra, você fica na especulação e na hipótese, que não tem como você comprovar, absolutamente impossível. Aí é igual aquele filme do Tim Burton, o Edward Mãos de Tesoura, né, com o Johnny Depp, né? As mãos são tesouras, corta. Esse texto aqui de tal época, que é de lá e tal, tudo. E isso, se você vai usar isso com uma congregação, com uma comunidade, não dá certo. Simplesmente não funciona. Não vai de jeito nenhum. Se trabalhar com o texto do jeito que ele está e procurar saber o que o texto está dizendo, como ele está estruturado, né, é o princípio da hermenêutica literária que diz que o texto aponta para si mesmo, é autorreferente. No texto nós vamos encontrar as marcas de como ele deve ser lido. Isso é muito mais interessante do que especular como que esse texto foi escrito. E aquele livro das guerras de Yahvé, que é citado em Números 21? Uai, isso nós temos, né? Aqui, ali e acolá nós temos mesmo no Antigo Testamento. As Crônicas dos Reis, o livro dos justos, né? Tem o Yachar, né? O livro dos justos, o livro das guerras. Ninguém sabe, o que todo mundo sabe é aquilo ali, que existiu alguma coisa, alguma tradição, e foi feita referência a ela. No Novo Testamento ele tem algo semelhante, que a Epístola de Judas cita o Enoque etíope, né? Esse texto nós temos, o texto do Enoque está aí. Né? E Paulo, em 2 Timóteo, menciona um midrash judaico que dá o nome dos magos do faraó.
que em Êxodo não são citados. Então, quer dizer, circulavam esses textos lá entre os judeus. Quanto ao livro das guerras do Senhor, o livro dos justos, a única coisa que a gente sabe é que se existiu de alguma maneira. O que diz passar é pura especulação que jamais poderá ser comprovado. A não ser que amanhã ou depois alguém descubra o manuscrito com isso.